Tem uma pergunta que quase ninguém fez nesta semana, e é justamente a pergunta que importa. Não é se o Lula foi bem ou foi mal na Casa Branca. Não é se o Trump sorriu ou não sorriu. A pergunta é outra. Por que essa reunião, que estava marcada para março e tinha sido empurrada para depois, de repente aconteceu em menos de uma semana, no meio de uma guerra, com os dois presidentes sentados na mesma mesa almoçando carne e tirando laranja da salada? Quando uma reunião dessas anda rápido desse jeito, não é porque o problema ficou pequeno, é porque alguém precisava dela com urgência. E hoje eu quero te mostrar quem precisava, por quê e o que isso significa para o seu bolso, para o seu trabalho e para o preço das coisas que você compra todo mês. Fica comigo até o final, porque a parte que mais te afeta é a última. Vamos primeiro ao que aconteceu, sem floreio. O presidente Lula esteve nos Estados Unidos e teve um encontro com o presidente Donald Trump. Foi uma reunião longa, seguida de almoço, e só depois disso é que veio a conversa com a imprensa brasileira. O Lula fez questão de dizer que não quis falar com jornalistas antes do encontro, porque no raciocínio dele, não faz sentido dar entrevista sobre uma coisa que ainda não aconteceu. Na conversa com os jornalistas, ele contou os assuntos que levou para a mesa. Falou que o foco dele era comércio, a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, as investigações comerciais que o governo americano abriu contra o Brasil, aquilo que tecnicamente se chama de Seção 301. Falou de terras raras e minerais críticos, que são aqueles materiais estratégicos usados em tecnologia e em armamento. Falou da questão das plataformas digitais americanas e da regulação brasileira. E falou de uma lista de autoridades brasileiras que continuam proibidas de entrar nos Estados Unidos por causa de sanções de visto. O Lula também contou que ofereceu ajuda ao Trump em temas que nem estavam no centro da pauta. Disse que se colocou à disposição para conversar sobre Cuba, sobre o bloqueio à ilha e sobre o Irã. Contou de novo aquela história de 2010, quando Brasil e Turquia costuraram um acordo com o Irã sobre enriquecimento de urânio para fins pacíficos, e disse que entregou esse documento ao Trump em mãos, pedindo que ele lesse. Segundo Lula, o Trump respondeu que leria à noite. Sobre as facções criminosas brasileiras e a possibilidade de elas serem classificadas como organizações terroristas estrangeiras, o Lula foi direto. Disse que esse assunto não foi discutido, que o Trump não trouxe o tema. Sobre o Pix, mesma coisa. Disse que levou o Haddad imaginando que o Trump quisesse falar do sistema de pagamentos brasileiro, mas que o americano não tocou no assunto, e por isso ele também não tocou. E sobre as investigações comerciais, o Lula disse que sugeriu ao Trump colocar os ministros dos dois países para resolver o impasse em 30 dias. Saiu de lá, segundo as próprias palavras dele, mais otimista. Esse é o relato. Agora vamos para a parte que interessa, que é ler nas entrelinhas. Porque diplomacia é assim, o que se diz na frente do microfone é a metade visível. A outra metade está no que não foi dito, no que foi dito rápido demais e no que foi dito com insistência demais. Primeiro ponto que me chama a atenção. O Lula repetiu 3, 4, 5 vezes a mesma frase, em variações. O Brasil não veta ninguém. O Brasil constrói parceria com os Estados Unidos, com a China, com a Alemanha, com a França, com a Índia, com quem quiser. Quando um chefe de Estado repete uma frase tantas vezes na mesma entrevista, isso não é improviso. Isso é mensagem treinada. Mensagem âncora, recado que ele quer que fique gravado. E recado para quem? Para os dois lados ao mesmo tempo. Para Washington, ele está dizendo: não esperem exclusividade, eu não vou romper com a China para agradar vocês. Para Pequim, ele está dizendo: calma, eu fui almoçar na Casa Branca, mas não troquei de lado. O Brasil está fazendo o que se chama, na linguagem das relações internacionais, de hedge, não apostar tudo num cavalo só. E o fato de o Lula ter precisado dizer isso tantas vezes sugere que a pressão por escolher um lado existe, e é forte. Ninguém repete 5 vezes que é livre se ninguém estiver tentando prendê-lo. Segundo ponto, e aqui entra a primeira hipótese mais ousada. Repare na lista de assuntos que, segundo Lula, o Trump não quis discutir: facção criminosa e terrorismo, Pix e o acordo da Seção 301. São exatamente os 3 temas mais espinhosos, os 3 que dariam manchete ruim, os 3 em que um dos dois lados teria que ceder publicamente. E aí eu te pergunto, será que esses temas não foram discutidos mesmo?
Ou será que foram discutidos e os dois combinaram não falar deles em público? Porque existe uma diferença enorme entre não conversamos sobre isso e conversamos e decidimos não contar. Numa reunião de quase um almoço inteiro, é difícil acreditar que os assuntos mais quentes da relação simplesmente não apareceram. A minha leitura, e é uma hipótese, é que houve um acordo de silêncio. Os dois preferiram tirar da vitrine os pontos onde ainda não há solução, para poder vender a reunião como um sucesso. Isso não é teoria da conspiração maluca, é praxe diplomática. Mas é importante o ouvinte entender que, quando um presidente diz "não falamos disso", às vezes isso quer dizer "não vamos falar disso aqui". Terceiro ponto, a pressa. A reunião era para março, foi adiada e voltou correndo. O que mudou no meio do caminho? Uma guerra. O próprio Lula menciona e critica abertamente o que os Estados Unidos e Israel fizeram contra o Irã. Então a pergunta lógica é: a guerra atrapalhou a reunião ou foi a guerra que apressou a reunião? Eu defendo a segunda hipótese. Quando o cenário internacional fica turbulento, os Estados Unidos precisam de previsibilidade nas regiões onde eles não estão olhando diretamente. E a América do Sul, neste momento, é uma região que Washington quer manter calma, organizada e do lado de cá do tabuleiro. Trazer o Lula para um almoço, mesmo com todas as divergências, é uma forma de dizer ao mundo: o continente americano está sob controle, está conversando. A pressa nessa leitura é interesse americano, não favor americano ao Brasil. E isso muda completamente quem estava precisando de quem naquela mesa. Quarto ponto, e talvez o mais delicado: as terras raras. O Lula gastou um tempo considerável falando que o Brasil não quer ser mero exportador, que não quer repetir a história da prata, do ouro, do minério de ferro, mandar a riqueza bruta para fora e ver a transformação, o valor, o emprego ficarem em outro país. Esse discurso é bonito, é justo e historicamente faz todo sentido. Mas discurso de soberania mineral é exatamente o tipo de coisa que se diz em voz alta quando, na mesa fechada, a pressão é para fazer o contrário. Os Estados Unidos têm um interesse declarado, urgente, estratégico, em garantir acesso a minerais críticos fora da China, porque hoje a China domina boa parte dessa cadeia. O Brasil tem esses minerais. Então a minha hipótese é a seguinte: o verdadeiro centro de gravidade dessa reunião não foi comércio genérico, não foi visto, não foi PIX, foi mineral crítico. E o Lula saiu falando alto sobre soberania justamente porque sabe que vem uma negociação dura por trás e quer chegar nela com a opinião pública brasileira já avisada de que ele não vai entregar de graça. É um movimento de quem está se blindando para uma negociação que ainda não terminou. Quinto ponto, a lista de nomes. O Lula contou que entregou ao Trump, pela segunda vez, uma lista de autoridades brasileiras sancionadas e fez até uma piada meio amarga, dizendo que às vezes você entrega um papel para um presidente e um assessor tira da mão dele e o papel some. Por baixo do humor, tem um recado político forte e doméstico. Essas sanções de visto atingem ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral, e o Lula citou até o caso da filha de 10 anos de um ministro. Ao levar essa lista pessoalmente e contar isso para a imprensa brasileira, o Lula está fazendo política interna usando palco externo. Ele está dizendo para o público de casa: eu defendo as instituições brasileiras, eu defendo o Supremo, eu não aceito que autoridades nossas sejam punidas por um governo estrangeiro. Isso fortalece a narrativa dele de soberania e o coloca como defensor do Estado brasileiro contra a interferência de fora. E repare como ele se esquivou com cuidado da pergunta sobre a dosimetria das penas. Aquela história do 8 de janeiro, da redução de penas dos condenados. O jornalista perguntou diretamente se ele havia oferecido reduzir penas em troca da retirada das sanções. E o Lula negou com firmeza, dizendo que o presidente não tem nada a ver com o tamanho das condenações, que isso é assunto exclusivo do judiciário. Essa separação ele fez questão de deixar explícita. E ele fez isso porque qualquer insinuação de que penas estariam sendo negociadas com os Estados Unidos seria politicamente explosiva no Brasil. Então, mais uma vez, o que parece um detalhe de entrevista é, na verdade, um presidente costurando com cuidado a própria proteção política.
Agora deixa eu juntar essas peças numa hipótese maior, mais conspiratória, como você pediu, mas sempre deixando claro que é hipótese, é leitura, não é fato confirmado. A minha leitura é que essa reunião teve menos a ver com resolver problemas concretos e mais a ver com os dois presidentes precisarem, cada um pela sua razão, de uma fotografia de normalidade. O Trump precisa mostrar que, mesmo com guerras abertas no mundo, ele consegue sentar com líderes de esquerda da América Latina e manter o continente estável e do lado americano. O Lula precisa mostrar para dentro do Brasil que ele é um estadista respeitado, que é recebido na Casa Branca, que conversa de igual para igual com a maior potência do planeta. E isso tem valor político enorme para ele internamente, ainda mais no momento em que o ambiente político brasileiro está tenso. Os dois saíram ganhando a fotografia. O que não saiu, e isso é o que o ouvinte tem que guardar, foi solução. Não houve acordo comercial fechado. Não houve compromisso público de investimento em terras raras com número, com cifra, com cronograma. O jornalista perguntou diretamente quanto o Trump se comprometeu a investir. E a resposta do Lula foi genérica. Foi sobre princípios, sobre o Brasil estar aberto. Não foi um número. Quando há dinheiro real combinado, o presidente anuncia o número, porque número é manchete boa. A ausência do número diz muito. Então a pergunta volta. O Lula foi lá para quê, de verdade? A minha hipótese, somando tudo, é que ele foi para reabrir um canal. Simplesmente reabrir a linha de conversa, depois de um período de relação travada, de investigação comercial em curso, de sanções de visto, de atritos públicos. Reabrir o canal já é, em si, o resultado. Aquele "vou colocar os ministros para resolver em 30 dias" é a tradução prática disso. Não resolvemos nada hoje, mas combinamos continuar conversando. Em diplomacia, manter a porta aberta, às vezes, é a vitória possível. E tem uma segunda camada nessa hipótese. Ao se oferecer para ajudar com Cuba e com o Irã, o Lula está tentando se reposicionar como mediador global, como aquele líder do Sul global que conversa com todo mundo e pode ser ponte. Isso não é altruísmo puro. Ser ponte dá ao Brasil um peso internacional que o tamanho da nossa economia sozinho não daria. É uma estratégia de projeção. O Lula está vendendo um serviço, o serviço de país que fala com quem os Estados Unidos não falam. Mas, e agora a gente desce do plano global para o plano que de verdade te afeta? Como é que tudo isso respinga no Brasil como país? No curto prazo, o principal efeito é de clima, de ambiente. Uma relação reaberta com os Estados Unidos tende a acalmar um pouco a tensão, e mercado gosta de tensão baixa. Isso pode se refletir de forma indireta em câmbio, em juros, em confiança de investidor. Se a investigação comercial da Seção 301 caminhar para uma solução negociada, como o Lula sugeriu, isso afasta o risco de tarifas ou barreiras sobre produtos brasileiros vendidos para o mercado americano. E o mercado americano é grande, compra muita coisa nossa. Afastar esse risco protege setores inteiros da economia. Por outro lado, se a conversa dos 30 dias não der em nada, a gente volta à estaca da incerteza. E incerteza é o que mais machuca planejamento econômico. No médio prazo, o tema das terras raras é o que pode mudar o jogo de verdade. Se o Brasil conseguir, e isso é um C grande, atrair investimento para processar mineral crítico aqui dentro, em vez de só exportar pedra bruta, isso significaria fábrica, significaria emprego qualificado, significaria desenvolvimento tecnológico, significaria cidades inteiras crescendo em torno dessa cadeia. Esse é o cenário bom. O cenário ruim é o de sempre na nossa história. Assina-se um acordo, a riqueza sai pelo porto em estado bruto, o lucro da transformação fica lá fora, e aqui ficam o buraco da mina e a promessa não cumprida. O Lula sabe disso, falou disso, mas falar é fácil. O que vai determinar qual cenário acontece é a letra miúda dos acordos que ainda nem foram assinados. E é por isso que eu te peço para não soltar esse assunto. Quando você ouvir, daqui a alguns meses, Brasil fecha acordo de minerais críticos, a pergunta certa não é fechou? A pergunta certa é: a transformação vai ser feita aqui ou lá? É essa palavra, transformação, que decide se é emprego para brasileiro ou se é mais do mesmo. E agora a parte mais importante de todas, a parte que é sobre você, sobre o brasileiro comum,
aquele que não vai a almoço na Casa Branca e que talvez esteja me ouvindo agora indo para o trabalho ou voltando dele. Para o brasileiro comum, no dia a dia, essa reunião não muda nada amanhã. Não vai baixar o preço do arroz na semana que vem por causa de um almoço em Washington. E é importante eu ser honesto com você sobre isso, porque tem muito analista que vende a ideia de que cada aperto de mão presidencial vira dinheiro no seu bolso na hora. Não vira. O efeito é lento, é indireto e chega em você por caminhos tortos. Mas chega. Deixa eu te mostrar como. Chega pelo câmbio. Se a relação com os Estados Unidos melhora e o ambiente fica mais previsível, o dólar tende a ficar mais comportado. E dólar mais comportado significa combustível um pouco mais estável. Significa que produtos importados, e tem componente importado em quase tudo, do celular ao remédio, não disparam de preço. Chega pelo emprego. Se setores que exportam para os Estados Unidos ficam protegidos de tarifas, as empresas desses setores não precisam demitir, podem até contratar. Se você trabalha na indústria, no agro, em qualquer cadeia que toca exportação, isso é o seu salário sendo defendido numa mesa onde você não estava. Chega pelos juros. Ambiente externo mais calmo ajuda a economia brasileira a respirar. E economia que respira é economia que, com o tempo, permite juro mais baixo. E juro mais baixo é prestação de financiamento menor, é crédito mais barato, é a sua capacidade de comprar uma geladeira ou um carro sem pagar o dobro em juros. Mas, e esse mas é grande, também chega o lado de risco. Se o Brasil entrar numa negociação de minerais críticos mal feita, apressada, desenhada para agradar o parceiro forte, o brasileiro comum pode ver de novo um filme antigo. A riqueza do subsolo do país virando lucro lá fora, e deixando aqui só o passivo ambiental, a terra revirada, o rio sujo, e a promessa de emprego que não se cumpriu na escala prometida. O brasileiro que mora perto de uma região de mineração sabe exatamente do que eu estou falando. Então, o efeito dessa reunião sobre a sua vida não está decidido. Ele depende inteiramente da qualidade das negociações que vêm depois. E essas negociações vão acontecer longe das câmeras, sem transmissão ao vivo, sem entrevista coletiva. E é exatamente aí que mora a sua parte nessa história. Pode parecer que política externa é coisa de presidente, de chanceler, de gente de terno em sala fechada, e que você não tem nada a ver com isso. Mas tem. A sua parte é prestar atenção e cobrar. É não deixar o assunto morrer depois que a fotografia do almoço sair dos jornais. Governo nenhum negocia bem sob silêncio. Governo negocia bem quando sabe que a população está olhando, que a imprensa está perguntando, que ninguém vai esquecer. O próprio Lula, no fim da conversa com os jornalistas, disse uma coisa reveladora. Disse que hoje ele nem termina de falar e a imprensa já publicou, e que ele vai olhar na cara de cada jornalista para ver quem falou bem e quem falou mal. Ele estava brincando, mas no fundo ele estava reconhecendo uma verdade. O poder hoje é vigiado em tempo real. E essa vigilância só funciona se as pessoas, você incluído, se importarem com o assunto. Então o meu pedido, ao fechar essa análise, é simples. Não engula a manchete pronta, nem a manchete que diz Lula triunfou em Washington, nem a que diz Lula fracassou em Washington. Nenhuma das duas é verdade, porque a reunião não foi sobre triunfo nem sobre fracasso. Foi sobre reabrir uma porta. O que vai dizer se essa porta levou a algo bom ou ruim para você não é o almoço, não é a carne, não é a laranja que o Trump tirou da salada. É o que vai ser assinado nos próximos meses, na surdina, sobre comércio e sobre minerais críticos. Guarde duas palavras desta conversa: 30 dias e transformação. A primeira vai te dizer se a negociação comercial avançou de verdade ou se foi só promessa. A segunda vai te dizer se a riqueza do seu país vai gerar emprego aqui ou enriquecer outro lugar. Fique de olho nessas duas palavras, porque o jogo de verdade não foi jogado naquele almoço. O jogo de verdade começa agora, e dessa vez, se a gente estiver prestando atenção, a gente joga junto. Eu sou Marcelo Rocha e a gente se vê na próxima análise.